Olá, tudo bem? Sem tabus no ar e você aí do outro lado com a gente, é muito bom saber disso. Tantas vezes eu agradeço a Deus por este momento. Tantas vezes eu agradeço a Deus por ter a sua companhia e por saber que o Sem Tabus tem chegado até você com algumas questões que antes te incomodavam e você tem aprendido aqui com a gente. Quando você diz isso a nós, nós só podemos dizer obrigada, Senhor, pela oportunidade de influenciar pessoas a buscarem cada vez mais, a serem dignas, sentirem-se dignas e descobrirem quanto são dignas, porque são amadas do Senhor. E são amadas em todos os aspectos. O Senhor ama você quando você trabalha, quando você está em casa, quando você está fora de casa, quando você casa, quando você é solteiro, quando você é viúvo, quando você está divorciado. O amor de Deus é para todos, em todos os momentos da vida. E essa é a coisa mais linda, saber que Deus tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. E aqui no Sem Tabus, nós valorizamos muito o que Deus considera, dá valor. Foi Ele quem nos presenteou com a sexualidade. Por isso nós conversamos aqui a respeito de todos os temas que você está acostumado a acompanhar. Você que é novo, você que é nova, chegando aqui, conhecendo a gente, esse cantinho do Sem Tabus é separado para falarmos dessas coisas que muitas vezes ficam guardados, são da nossa intimidade, não compartilhamos com ninguém, ou com quem compartilhamos nem sempre o fazemos da melhor maneira, temos dúvidas, temos questionamentos, disseram para nós algumas coisas ou fizeram silêncio e não nos ensinaram. Então é por isso que nós fazemos o Sem Tabus com tanto carinho, com tanto respeito a você, a sua história, você que foi abusado, você que foi machucado em suas experiências íntimas, você que é feliz, você que tem descoberto coisas lindas, graças a Deus por isso também. Este é o seu Sem Tabus para quebrarmos barreiras, para derrubarmos barreiras e dizermos a você com toda clareza e com toda convicção: Deus se importa com a sua sexualidade, Deus se importa com o seu jeito de fazer sexo e não se espante com isso, Deus se importa com você a todo instante. Bem-vindo você que nos acompanha pela TV Novo Tempo e aos amigos que nos acompanham na rede de rádio Novo Tempo. Obrigada demais pela sua companhia. Que Deus te abençoe. No programa de hoje nós vamos falar sobre desejos. É muito comum nós dizermos ou pensarmos ou lutarmos, enfim, faz parte da nossa história, descobrirmos o quanto é difícil lutarmos contra os desejos. Principalmente, é claro que essa é a tônica da nossa conversa a partir de agora, quando esses desejos trazem a nós prejuízos. Quando os nossos desejos contribuem, colaboram para o nosso bem-estar, está tudo certo. Os nossos desejos estão nos fazendo bem, estão contribuindo para sermos felizes, para estarmos de bem com a vida. Mas quando esses desejos nos fazem bem por um tempinho só e depois eles roubam de nós a nossa paz, o que fazer com os desejos? Você que tem desejos na área da sexualidade, que luta contra eles. Você que tem desejos que oprimem você, que roubam você de você mesmo. O que você tem feito com eles? Afinal de contas, como lidar com os desejos a partir da ótica da fé? Queremos conversar hoje com você aí de casa, que pode participar com a gente pela nossa página no Facebook, Novo Tempo, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt, e aqui comigo um convidado muito especial, pastor Fernando Iglesias. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, viu, Darleide? Prazer estar aqui no seu programa e poder falar com o seu público, que é um público muito especial. Verdade, isto é verdade. E então, pastor Fernando, diante disso que eu falei, de Deus se importar conosco em todas as áreas, inclusive na sexualidade, concorda? Concordo com todas as letras daquilo que você falou. Tem um texto na Bíblia, eu não estou me lembrando dele de cor, mas ele está em Provérbios, ou melhor, está em Eclesiastes, e a tradução dele, naquela Bíblia, a mensagem, né, é um negócio assim fenomenal. E eu estava lembrando enquanto estava falando. Se você tivesse me dito antes que ia falar isso, eu tinha procurado lá, pego a Bíblia, a mensagem. Mas ele diz, ali o texto diz mais ou menos assim, prepare-se cada dia como se você fosse para uma festa. Não economize nas cores. Deus tem prazer com o seu prazer. Que lindo. É muito legal isso aí, né? Você pensar que realmente é assim. Deus, ele se importa com os detalhes da nossa vida. E Ele criou a gente assim. Criou a gente para ter prazer, criou os canais de prazer, criou o nosso corpo assim. E ele tem prazer no meu prazer. Que assim lindo. Como a gente tem prazer no prazer das crianças nossas. Verdade. Quando você dá um presente para ele e fica esperando abrir, olhando a cara, né? Olhar alguém abrir um presente
é ter prazer no prazer do outro. É verdade, muito bom. Isso. Talvez você não saiba, não tenha tido contato ainda com a Bíblia, a mensagem, uma linguagem contemporânea. É muito especial. É uma Bíblia para você ler com os olhos mais atuais possíveis e assim faz você pensar de um jeito tão novo a respeito daquilo que é dito há tanto tempo de outras maneiras. Ela não é uma Bíblia ideal para estudo, né? Para você fazer aham. estudos bíblicos, não, porque ela foge bastante, sim, dos originais e ela tem um pouco de interpretação ali de como o autor vê aquilo, né? Mas é muito boa em muitos sentidos. É lindo, é lindo. Pastor Fernando Iglesias, o que Paulo queria dizer, a gente entende muito bem quando ele dizia assim, olha, as coisas que eu quero, eu não faço, e as que eu não quero, essas eu faço. O apóstolo Paulo estava falando ali a respeito de uma luta de desejos, de vontades que contrariavam a perspectiva da fé. É alguma coisa desse gênero? Fala um pouquinho a respeito desse tema para a gente, desejos, vontades, quando contrariam a minha fé. É o seguinte, a gente nasce nesse mundo pecador, natureza carnal, né? O que é a natureza carnal? É aquilo que me dá prazer, não interessante se me leva para o bem ou para o mal, e que me leva a excessos, e tudo em excesso é ruim, até mesmo beber água, né? Porque existe uma coisa melhor para a saúde do que água, mas até mesmo tomar água em excesso faz mal. Então, Paulo apresenta essa luta que todos nós temos, e como ele também tinha, né? Ele vai descrevendo essa luta dele, dizendo assim, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Escravidão é uma palavra forte, sou escravo, eu não tenho como fugir do pecado, né? Pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E ele vai descrevendo isso aqui com maior intensidade, mostra duas leis, aí ele nomina essas duas leis, ele coloca uma, é a lei da minha mente, que é a lei de Deus, ele fala que é a lei de Deus, e a outra lei é a lei da carne, né? A lei do pecado. E ele diz que todas as vezes em que essas duas leis se encontram dentro de mim, a lei de Deus perde. Porque eu sou escravo do pecado, eu nasço assim, né? E aí eu acabo me escravizando. Então, muitas pessoas não vão se tornar alcoólatras de beber, outras vão para o excesso. Deus criou todo mundo para ter uma vida sexual normal, mas alguns vão para os excessos. Aí vão para o lado da pornografia, que já é um desvirtuamento. Existem clínicas para tratar de quem é escravo da pornografia. E assim, para várias outras disfunções nesse sentido, né? E Paulo, ele apresenta uma solução, a única solução, né? A solução que ele dá é essa aqui. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar em Cristo, ele absorveu de quando Jesus falou lá na videira, João 15, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. Então, estejam em mim. Então, se eu estou em Cristo, estou ligado nele o tempo todo, mentalmente, ligado espiritualmente, não tem condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, aquela natureza velha morreu, agora eu tenho uma nova lei reinando em mim. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então entra uma lei agora que rege a minha vida e que vai tornando para mim fácil vencer as minhas tendências anteriores. Entende? Ela vai me fazendo deixar de lado essas coisas, elas não terem tanta importância para mim. E isso aqui, mais do que uma teoria, é uma realidade. A gente só tem que experimentar. E o que é experimentar? As pessoas confundem lá em João 15, quando Jesus diz assim, quem permanecer em mim vai dar fruto. E às vezes a gente fica pensando, puxa, eu tenho que dar fruto. Minha preocupação não é dar fruto. Minha preocupação é permanecer. E já é um trabalhão. Né? Porque num mundo que me chama todinho para permanecer no mundo, para estar ligado no mundo, por isso Paulo diz aqui mesmo em Romanos 12, né, diz assim, eu rogo a você, por misericórdia, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. E você não se conforme com esse século, mas se transforme renovando a sua mente. Olha, eu preciso estar ligado com Cristo, permanecer em Cristo, ligado com Ele o tempo todo. Então a solução para mim, para todos os meus problemas, tendências, todos cultivados, herdados, é permanecer em Cristo. Enquanto isso,
o mundo coloca no meu bolso um celular, que fica o tempo todo. Quando eu sair daqui, eu tenho 4, 5 ligações, quantos textos para responder, quantas mensagens da internet, ou do Facebook, ou do que quer que seja, né? Do Twitter, para olhar. Esse tempo que eu saio daqui, entre ir aqui e algum outro lugar, eu podia estar permanecendo em Cristo, falando com Ele, ligado com Ele. Eu preciso disso, não é que eu poderia, eu preciso, isso é a respiração da alma. E esse mundo me chama para eu estar ligado nele. É uma luta grande. Esse é o seu Sem Tabus, hoje com o pastor Fernando Iglesias, e nós estamos aprendendo a partir da palavra de Deus e com estas palavras que eu estou aqui, enquanto ele fala, orando, pedindo ao Senhor que você que está aí do outro lado, que a minha equipe, que todos nós ao ouvirmos estas palavras, possamos ser impressionados por estas palavras que são a palavra de Deus, são palavras de Deus, para nós irmos dirigindo a nossa mente para aquilo que é importante no aspecto da conversa escolhida para hoje, do tema escolhido para hoje. Você está aí do outro lado, sabe, que acompanha aqui o nosso programa, que são muitas as pessoas que pedem a nós, você mesmo que não tenha feito contato ainda com a gente, é a luta do ser humano lidar com as questões que lhe machucam, que lhe ferem, mas nós repetidas vezes dizemos assim, eu não consigo. Pastor, eu sou viciado em pornografia, eu não consigo. O menino que vai dizer assim, tantas vezes ele já tentou e não conseguiu. Pastor, eu sou viciado em masturbação, eu não consigo. É a menina de 20 anos de idade que me procura e diz assim, Darleide, eu não consigo, porque desde os meus 15 anos de idade eu sou viciada nisso. Darleide, é meu vício, eu já lutei, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou buscando, mas eu não consigo. Então isso é alguma coisa que é nossa, né? Mas quando eu digo eu não consigo e eu fico ouvindo isso repetidas vezes, pastor, me dá a impressão de que a gente não sabe de verdade o que é isso que você está dizendo. Sabe o que é esse não consigo para mim? Esse não consigo é assim, eu sou pastor há 28 anos, então eu já vi, muitas vezes eu defrontei com um perfil de marido, aquele marido que diz assim, eu não sei do que a minha mulher está reclamando, eu nunca deixei faltar nada em casa. Quando ele diz isso, ele já declarou para mim, ele não precisa falar o resto. O que ele vai falar a gente já sabe. Eu nunca deixei faltar comida, eu sempre tive um teto para ela, eu sempre dei para ela do bom e do melhor, as roupas que ela quis eu comprei e tal. Mas ele já declarou para mim que ele deixou faltar ele, que era a única coisa que ela queria. Podia ter faltado tudo, só não podia ter faltado ele. Então, o que ele mostra para mim? Que ele não é apaixonado, ele não ama de fato, ele não tem um caso de amor com a mulher dele. Eu não sei se tem com outra, mas com a mulher dele ele não tem. Porque esse discurso assim, eu nunca deixei faltar nada, eu deixei faltar a mim mesmo. E se algum marido tem esse discurso, se o seu marido tem esse discurso, ou você que está sentado assistindo, você sabe dessa realidade na sua vida. Você tem deixado faltar a coisa mais importante, é você, que é o que a sua esposa, a sua família, seus filhos precisam. Essa é uma saída, né? É um atalho que a gente toma. Agora, é um desvio, não um atalho, é um desvio. Uma tangente que ele pega. Né? Então, assim, é a mesma situação quando alguém diz assim, mas eu oro, eu leio a Bíblia, sabe, são as coisas mecânicas, porque o que é orar? Você sabe o que é orar, né? Orar. Eu ouvi um pastor agora de 23 anos pregando esses dias, e diz assim, gente, nós vamos fazer um voto aqui no acampamento de carnaval. Eu achei fantástico o que ele estava falando, porque traduzia o que eu penso de um outro jeito. Ele diz assim, todos nós vamos prometer que nunca mais nós vamos orar. Nunca mais. Nós só vamos conversar com Deus. Porque algumas palavras vão ganhando uma conotação diferente com o passar do tempo. E orar virou um negócio assim muito mecânico, muito... É uma coisa, aliás, que quando você diz assim para a igreja em geral, nós vamos orar mais, eu odeio isso. É a mesma coisa dizer assim, nós vamos comer muito jiló, né? As pessoas não gostam disso. Então ele diz assim, precisamos parar de orar, vamos fazer um voto, ninguém mais vai orar, nós vamos conversar com Deus. Porque orar é conversar com Deus, mas se a palavra está te atrapalhando, tira da frente, não. Nós vamos começar a conversar com Deus, abrir o coração, aprender a falar, aprender a ouvir Deus falar. E aí, quando você entra num caso de amor, um marido apaixonado, ele nunca vai dizer, eu não deixei faltar nada para minha esposa. Ele não precisa dizer isso. Ele não precisa dar desculpas e nem provas, né? Ela mesma é quem testifica a respeito dele, a esposa, né? Assim, a pessoa que é apaixonada por Jesus, ela tem um prazer tão grande, como diz Davi, eu lia isso, se eu estiver falando muito, você já me não, corta tá aí, ótimo. Né? Eu lia Davi escrevendo assim, Salmo 1,
O meu prazer está na lei do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está falando do varão justo, né? Do homem justo. Eu pensava, mas quem nesse mundo é capaz de meditar na lei de Deus de dia e de noite? E ter prazer nisso, né? Até o momento que você descobre isso. Você começa a buscar Deus de coração aberto, de alma aberta. Deus, não me conformo de ser um cristão assim. Então, aí Deus, voltando no nosso assunto, né? Aí Deus vai operando essas mudanças. Ele vai, assim como um marido apaixonado, ele faz todas as coisas sem cobrar nada. Ele tem prazer nessas coisas. O cristão passa a ter prazer nessas coisas que parecem obrigação, né? Por isso alguns dizem, eu vou me enforcar quando estão indo se casar. E outros dizem, eu estou indo para o dia mais feliz da minha vida. É a diferença de visão. E conversa boa no programa de hoje, gosto tanto disso e gosto quando você também pede a revista Família Feliz, que nós disponibilizamos para você no nosso site. novotempo.com/sem tabus, pede a revista Família Feliz. Aqui nós falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre finanças, falamos sobre casamento, falamos sobre essas questões que são tão necessárias de serem entendidas e aprendidas, e fala de fé também. Fala sobre quanto é necessário ter Jesus na sua vida, na sua casa. Revista Família Feliz, novotempo.com/sem tabus. Nosso intervalo rapidinho, voltamos aqui ainda com o pastor Fernando Iglesias, falando como dominar os desejos, como é que nós permanecemos em Cristo de tal maneira que os nossos gostos, os nossos desejos vão sendo transformados segundo a vontade de Deus, sem que você seja tão escravo dos seus desejos ao ponto de, quando você atende o seu desejo, na sequência vem a culpa, vem o remorso, vem o medo, vem a frustração. Mas o servo de Deus, os filhos de Deus, não foram chamados para viverem debaixo de nenhuma escravidão, mas para serem livres. E como se dá essa liberdade? A gente continua falando sobre isso ainda hoje aqui no Sem Tabus. Não saia daí, acorda, levanta, presta atenção. Até já. Voltando aqui com a gente, obrigada você que continua ou você que chegou agora. Estamos falando hoje sobre como dominar desejos. Você que tem dificuldade extrema com vontades que tiram você de si mesma. Por exemplo, tem gente aí do outro lado que come demais, tem gente que bebe, não gostaria de beber como bebe. Tem gente aí do outro lado que não consegue passar um dia sem visitar um site de pornografia. Tem uma esposa ali do outro lado que tem um marido que se levanta no meio da noite para ir visitar esses sites de pornografia. Tem revista pornográfica escondida embaixo da cama. Tem gente ali do outro lado com lutas incríveis com relação à sua própria sexualidade, à sua homossexualidade, os seus desejos por pessoas do mesmo sexo. E sentem-se assim desesperadas porque não tem com quem falar, não tem a quem dizer, não tem a quem recorrer. E muitos dizem assim, eu não gostaria de sentir o que eu sinto, eu não gostaria de dizer, me pegar desejando como eu desejo. Mas eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, eu confesso, eu peço ajuda a Deus, mas nada muda aqui dentro. E nós estamos querendo dizer a você que se Deus disse que Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar, eu quero crer que Ele sabe fazer. E eu quero crer que quando Ele também diz que há de terminar a boa obra que ele começou, então eu quero saber que obra é essa e como ele se dá, como isso acontece. A nossa conversa hoje com você que visita a nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt, e a minha entrevista aqui hoje com o pastor Fernando Iglesias. Pastor Fernando, continue ensinando pra gente como que as mudanças vão acontecendo à medida que a gente está em Jesus, permanecer em Jesus. Já falou da oração, mas eu imagino que às vezes nós nem sabemos como de fato orar. Eu nem imagino qual é a minha parte nessa relação com Deus. Até que ponto eu nego os meus desejos e isso já é 50%, sei lá, 60% do caminho andado? Como é que se dá? Bom, vamos falar assim, estabelecer primeiro que quando eu começo a buscar Deus, Deus vai transformando o meu coração e os meus interesses, né? Aí essa luta muda, né? Porque de repente eu começo a ter interesse por outras coisas que eu não tinha e as coisas pelas quais eu tinha interesse deixam de ser do meu interesse, né? E Deus opera isso assim, é substancial, é diferente. Paulo tem um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do 24 a 27, ele diz assim, vocês não sabem que a todos os que correm nos estádios, de todos os que correm, apenas um ganha o prêmio?
corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha só, ele está falando sobre competir, ele está falando que só um ganha, ele está dizendo, corram para alcançar o prêmio. Aí ele diz assim, todos os que competem, de todos se submetem a um treinamento rigoroso. Então, vamos pensar aqui no César Cielo, que é o nosso nadador, né? O César Cielo, ele come o que ele quer, na quantidade que ele quer, ele dorme a hora que ele quer, ele acorda a hora que ele quer, e ele vai treinar na hora que ele quer? Não. Né? Não vai. Ele tem um treinamento rigoroso. Né? Ou seja, tem ali uma pessoa que gosta de nadar, que gosta do esporte, desenvolveu o gosto, tem aptidão para aquilo, mas que também desenvolveu uma disciplina. Né? Esse é o treinamento rigoroso. Aí, o que diz em seguida é o seguinte. Sendo assim, Paulo diz, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É o que ele diz. Então, ele está dizendo assim, eu não vou ser escravo do meu corpo, nem dos meus desejos. Eu vou perseguir um alvo, e ao eu perseguir esse alvo, eu é que domino o meu corpo, não é ele que me domina. Nós estamos falando de uma teoria maravilhosa. Né? Agora, como é essa teoria? Como ela se transforma em prática? Não tem outro jeito, a não ser eu indo para Jesus. Né? Ali em João 15, onde tem a videira, Jesus diz assim, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Ou seja, só tem uma maneira de eu conseguir chegar lá. É o quê? É ter Jesus. E como é que eu tenho Jesus? Como é que eu tenho uma pessoa? Como é que eu conquistei minha esposa? Dedicando todo o meu tempo, toda a atenção para conquistá-la. E a conquista é uma coisa, para mim, a fase mais bonita do relacionamento, que é quando aquela fase em que uma pessoa vai convencer a outra de pertencer a ela por livre e espontânea vontade dela. Porque não é com pressão, nem com coerção. Então, é livre e espontânea vontade. Então, essa conquista, ir atrás de Jesus, buscar Jesus, voltar todo o meu tempo, toda a minha atenção, não para conquistar o amor dele, porque é o contrário, é ele que está conquistando o nosso amor, mas para corresponder a esse amor. A partir desse momento que eu desenvolvo esse relacionamento, a minha vontade é de fazer a vontade dele. Isso flui de dentro da alma. Por isso que tem pessoas que dizem assim, eu não tive dificuldade para parar de fumar, eu simplesmente pus o cigarro de lado. Eu disse, nunca. Você já ouviu essa história em casa? Você já ouviu de algum amigo seu? Eu simplesmente pus o cigarro, não vou fumar. E outros dizem, nossa, eu demorei muito, e foi trabalhoso e tal. Ou seja, aquele outro deixou de fumar, ele deixou, levou um tempo e tal. Não sei como que ele chegou a largar, mas esse aqui eu só pus de lado e nunca mais fumei. Já ouvi isso de pessoas que usam droga, né? Sim. Já ouvi isso de compulsivos alimentares e de compulsivos sexuais. Quer dizer, como é que foi? Eu mesmo tinha um testemunho muito chato, né? Porque me chamavam para dar testemunho para obesos e tal. Assim, meu testemunho é chato, até porque de repente Deus assim, pum, sai a vontade de comer o que não presta. E ela saiu, né? Então, aí as pessoas ficavam olhando assim, mas como? É só com ele, comigo não? Que coisa chata, eu queria um negócio que eu pudesse aprender, uma receita, e as pessoas estão procurando uma receita para vencer compulsividades, e elas não vão conseguir, esse remédio não vai ser inventado. Se ele for inventado, ele tem um efeito colateral, você deixa de ser compulsivo e cai seu braço esquerdo, porque os efeitos colaterais são terríveis dos remédios, né? Então, assim, o único remédio é buscar a Deus com intensidade. E essa transformação da qual Paulo falou, essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela passa a dominar a minha vida. E eu passo a ter controle sobre essas coisas aí. Não é difícil de nós imaginarmos que
É possível estar constantemente em Jesus com uma rotina tão louca como é a nossa? Em algum momento da conversa, inclusive o senhor falou, daqui a pouco sai daqui, pega o celular e olha, tem as mensagens, etc, etc. Mas mais que isso, não tem pessoas que à sua volta não vão entender e dizem assim, mas isso é loucura, você não consegue, você tem que ter sua vida. Nós não aprendemos muito a compartimentar a nossa vida e ter Deus num departamento, nos outros deixa que eu resolvo sozinho. É isso que você está dizendo que não é possível que aconteça. É necessário que Jesus esteja em todos os aspectos da minha vida. É isso. Isso, são dois fatores. Porque esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa que diz assim, mas eu procuro estar conversando com Deus o dia inteiro, eu estou em comunhão e tal. Eu só não consigo dedicar a primeira hora da manhã para Deus. Bom, você já não deu um bom início no seu dia, né? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está... Primeiro porque o poder do Espírito, ele é dado para um dia. Isso é fictício também, né? Porque se de manhã você teve contato e diz assim, Deus, me dá o Espírito para esse dia, e o resto do dia você não teve em comunhão, não adiantou nada. Agora, se você começou o dia e pediu, autorizou Deus a entrar na sua vida, porque Jesus é aquele que fica do lado de fora batendo na porta, ele não arromba. Todo dia você tem que autorizar. Vem, Senhor, entra na minha vida e tal, e aí ele vem. E aí você permanece. Então são dois lados. Não é só permanecer durante o dia e não é só fazer a comunhão de manhã e dedicar a vida a Deus. É o conjunto, são as duas coisas juntas, né? Até de noite. E a gente gasta muito tempo pensando, né? Você não gasta muito tempo pensando? Quer dizer, o tempo todo saiu de uma atividade para outra, você está pensando. Está dirigindo, você está pensando. E outro dia eu estava tomando banho, né, um tempo atrás, e pensando em tanta coisa que eu tinha que fazer, tanta coisa, minha cabeça estava quente. Aliás, eu acho que era por isso que eu tinha ido tomar banho, porque muitas vezes a cabeça está quente, eu vou lá para esfriar. Para esfriar, né? E aí Deus começou a falar para mim assim, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você pensa demais, né? E aí ele já botou um texto bíblico na minha cabeça assim, o que adianta você andar ansioso pela vida? Não vai aumentar um minuto na sua vida a mais, você ficar pensando nos problemas. Então, ao invés de você pensar nos problemas, conversa comigo. Enquanto isso, eu vou resolvendo o problema. Não conversa sobre os problemas. Conversa de outra coisa, vamos falar de outras coisas. Enquanto a gente fala dessas outras coisas, eu vou resolvendo os seus problemas. E aí, toda vez que eu me pego pensando, a minha mente divagando, eu digo, opa, não, senhor, o senhor viu que minha mente estava divagando de novo? Mas no que eu estava pensando? Ah, é verdade, já começo a contar para Deus o que eu estava pensando. Enquanto eu conto para Deus o que eu estava pensando, daqui a pouco outra coisa e tal, e a gente vai engatando essa conversa com Deus, alguém pode dizer assim, parece louco, né? Eu li outro dia uma frase assim, oração não é não é falar sozinho de uma maneira santificada. Oração é conversar com um ser que existe. Deus existe. Então, eu vou contando para ele. Pode ser que tenha alguém que ache louco. Eu costumo falar em voz alta. Muitas vezes estou no meu carro, às vezes andando na rua, falando em voz alta, sozinho. Mas hoje tem uma grande vantagem. Ninguém sabe se eu estou com um negócio no ouvido falando no meu celular. Então eu estou falando no meu celular com Deus. Pois é, Senhor. Então, você estava... E a pessoa passa, não sabe se eu estou falando no celular ou não, né? Ninguém vai te achar louco hoje por causa disso. Dá para disfarçar. Se você quiser disfarçar mais, põe um fonezinho assim desligado, só com um fiozinho pendurado e sai falando com Deus no meio da rua. Boníssima ideia. Esse Sem Tabus de hoje, uma delícia, aprendendo como experimentar na vida real a presença de Jesus na sua vida. Chega de vida de escravidão, chega de vida de ser tomado por essa ideia equivocada de que não tem jeito, que é assim mesmo, que não dá, que você já tentou tantas vezes, deixar as drogas, deixou tantas vezes deixar os remédios, deixou tantas vezes de viver por conta dessa escravidão que te mantém aí. Mas que tal experimentar Jesus? Que tal estar em Jesus, permanecer em Jesus? Que tal aprender de Jesus como que a vida se manifesta a partir da ótica dele, do olhar dele, do desejo dele para você? Aqui com você, no nosso programa, nós temos essa liberdade de conversarmos sobre as coisas práticas da vida e principalmente aqui no que diz respeito à sua vida sexual. Você, esposa, você, marido, vocês que têm dificuldades na vida conjugal, sexual, tá aí uma outra coisa que é muito difícil de um casal apresentar a Deus.
Senhor, eu tenho dificuldades na vida sexual, eu não tenho desejo, eu não tenho libido, não tenho vontade de estar com meu marido, e você fica tão oprimida, tão oprimido por esse sentimento, por essa que vai se tornando uma agonia em você, mas você deve pensar, mas como que eu vou apresentar isso a Deus? Às vezes nós temos vergonha de nos apresentarmos com liberdade ao Senhor. É verdade. Eu um tempo atrás, só um tempo atrás, aí quem sabe um ano atrás, eu comecei a descobrir que eu fico escondendo as coisas de Deus. Olha isso. Né? Eu nem me justifico, porque a gente diz, não, Senhor, isso... Tem coisas que eu já não apresento, porque eu já julguei, já me absolvi, disse, não, mas isso eu fiz por causa disso e tal. Já julguei, me absolvi, então isso eu já excluí de apresentar para Deus, de confessar para Ele como um pecado, como uma falha, né? E principalmente essas coisas, gente, é como você falou, coisas de falar com Deus e coisas que não dá para falar com Deus. Mas a gente precisa falar tudo com Deus, a vida inteira, expor a vida inteira. E às vezes a gente corre o risco de pensar assim, mas por que eu vou contar para Deus o que Ele já sabe? Ué, mas você não... Dois homens, quando se encontram e comentam um jogo de futebol, que já aconteceu, eles falam de tudo que já aconteceu. E que os dois viram. Mas eles, nossa, você viu aquela jogada? E o outro completa, rapaz, ele saiu de lá de não sei onde, e passou por... E o chute pegou, nossa, os dois dão risada. Não é ridículo, né? Você falar com outra pessoa daquilo que ele já sabe, e que você também já sabe, mas com Deus você diz assim, eu não vou falar porque ele já sabe. Ué, comenta com Deus, o senhor viu aquilo, que coisa fantástica, tal. Ou então, qualquer outra coisa que você queira dizer com ele, para ele. Mas a pessoa pode estar se perguntando em casa aqui, né? O que isso adianta? Nós estamos falando não de espiritualidade, nós estamos falando de vencer tendências. Pois é isso o que a Bíblia está dizendo. Se eu estou em Cristo, se eu desenvolvo uma amizade, uma intimidade com Ele, e Deus dirige a minha vida, Ele diz assim, deixa que esse fruto aí, essa parte aí, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a produzir. E tem frutos que eles florescem mais fácil e tem outros que são mais difíceis. É isso que eu ia te perguntar. Deus opera imediatamente, Deus tira em algum momento, você disse assim, o meu testemunho era muito chato, porque assim, Deus tirou a vontade de eu comer tal coisa, Deus tirou, e assim, mas não tem uma regra, não tem uma receita. Então, como se dá? Como funciona isso? A gente conversa no próximo bloco. Como que Deus faz? Ele tira a vontade de uma vez, Ele vai tirar de você o desejo, esse vício, essas vontades que você tem manifesto e que tantas vezes te fazem sofrer depois do prazer. Nossa conversa volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Digo para você ir continuando a nossa conversa aí do outro lado com a gente, mas também em oração, pedindo a Deus que esteja nesse momento abrindo os seus olhos, o seu entendimento, a sua compreensão para tudo isso que está sendo dito aqui. Mas isso aqui é só um pouco. O que Deus tem para você é muito mais. O que Deus planejou para você é muito mais. Os sonhos, os pensamentos, o que Deus desejou para nós vai muito mais além do que você imagina, que já aprendeu e que sabe. O que Deus tem para nós é uma vitória extraordinária que só experimenta e só sabe aquele que se dá a entrega de verdade, de corpo e alma ao Senhor. Rapidinho a nossa conversa aqui no Sem Tabus volta e eu te espero. Até já. Então, Deus tira as nossas vontades, essas vontades más, essas vontades da carne, esses desejos que militam contra o que é espiritual. Quando nós estamos em Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, Deus faz o milagre de tirar de você os maus pensamentos assim imediatamente. Como que é o processo de santidade com Deus? Como que isso se dá? Pastor, uma menina... Eu estava vendo agora há pouco uma mensagem de uma moça que fala assim a respeito do sexo antes do casamento. E ela diz assim, o que fazer a respeito do desejo de quando estou com o meu namorado, quando nós estamos juntos, nós nos desejamos um ao outro. E confesso, já fizemos sexo. Eu não entendo como conseguir, eu não consegui ainda e não entendo ainda como fazer para que quando estivermos juntos não sentirmos o desejo. Pastor, a questão está no sentir, no desejo ou no domínio dele, como ele se dá? Sabe que eu sempre gostei, eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto assim num programa de televisão. Então hoje eu estou
cumprindo assim um sonho meu, porque o pessoal ridiculariza quem não faz sexo. Diz assim, nossa, essa menina aí, que absurdo, né? Porque ela está dizendo assim, confesso, já fizemos sexo, mas que ridículo, mas todo mundo faz e tal. Bom, primeiro, esse é o plano de Deus para a vida da gente, para a felicidade da gente, tá? É você saber dominar o seu corpo e se guardar para depois do casamento, porque o sexo compromete duas pessoas, elas passam a pertencer uma a outra, elas se ligam, elas se tornam uma só carne ali, então depois quando elas se separam, rasga ali, é uma folha de papel grudada. Esse é o plano de Deus. Você pode viver do jeito que você quiser, porque você é livre. Você é livre para se drogar, você é livre para se matar, inclusive, né? Deus deixou você livre. Agora o plano de Deus é esse, você vai fazer o que você quiser, né? Agora, eu vou contar uma história que aconteceu há não muito tempo dentro do meu ministério. Um casal de jovens se aproximou da igreja, né? 2 jovens saudáveis, até praticantes de exercício, assim, de lutas marciais e tal. Um casal numa faixa etária de 28 anos, né? Os 2 bonitos e tal. E eles se aproximaram da igreja, conheceram Jesus, começaram a estudar a Bíblia, porque quando você entra nesse universo aqui, você vê que não é um negocinho de crente, assim, é um universo tremendo que entra dentro da sua alma, você fica extasiado com aquilo, e aconteceu com eles. Se apaixonaram por Jesus, os 2, e em seguida eles descobriram o plano de Deus para a vida deles, mas eles moravam juntos, né? E aí, eles tomaram uma decisão, você vai para a casa da sua mãe e eu vou para a casa da minha mãe. Se separaram, foram para a casa da mãe. Depois de 1 ano eles me procuraram, pastor, nós vamos marcar a data do nosso casamento. E é para daqui 6 meses, ou seja, fazia 1 ano que eles estavam já cada um na casa da mãe, marcando o casamento para deles 6 meses, e daí 6 meses eu fiz o casamento deles. É praxe nossa conversar com o jovem, como pastor da Igreja Adventista, e eu sempre pergunto para eles, como é que é a vida sexual de vocês? É ativa, né? E a gente conversa, né? Eles abrem o coração. Então, pastor, aí contaram essa história. Nós estamos, ela na casa da mãe dela, eu na casa da minha mãe, e a gente está assim, esperando o dia do casamento. E já tinham morado juntos. Ora, quando eles se encontravam, será que eles não tinham desejo sexual? Eles tinham. Por isso que eu digo assim, tem frutos que são manifestos mais facilmente. Outros, eles contam com uma batalha, mas ela não é uma batalha impossível, porque quem está do lado de cá e diz assim, eu já tentei, mas eu não consigo. Essa é uma batalha impossível, porque você não está tendo as armas para vencer esse problema. Agora, quando você tem as armas que Deus dá, por causa da comunhão, o desejo vem e tudo, mas não é aquela coisa que você fica neurótico e tal, e Deus coloca na sua mão a arma e você diz, não, eu tenho esse desejo, mas é possível eu segurar e eu dizer não. Então, você vai aprendendo pela Bíblia, você vai aprendendo de outras maneiras, Deus vai mostrando para você, instruindo, mecanismos até para você evitar. Eva foi andar ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se ela não tivesse ido lá, ela não tinha sido tentada. Então, na maioria das vezes, a gente se dirige para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente se dirige para ser tentado. Não é a tentação que vem até mim, sou eu que vou até a tentação, né? Então, eu posso tomar algumas atitudes na minha vida que me afastam já de ser tentado, ou de ser tentado ao extremo. E ser tentado não é pecado. Então, essa confusão é que não pode existir. Eu tenho desejo, eu sinto vontade. Você não pecou até aí. Agora, a partir do momento que você começou a alimentar, vamos pensar no Salmo 1, né? Eu gosto de encenar o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não para, né? E não se assenta. Então ele está andando, parando e sentando. Primeiro ele anda na direção do pecado, aí ele para. Parou, ele está dando atenção, né? Ele sentiu o desejo de pornografia, mas ele foi até a videolocadora, né? E daí ele se assentou. Sentou para ver, para assistir, né? Quando você sentou, você está já no pecado. Até ali, ainda você não está no pecado. Até ali você está em movimento. E quanto mais você andar na direção do pecado, mais difícil, mais difícil, mais difícil. Quando você parar, vai ser mais difícil, mas é impossível? Não. Ainda é possível.
Mas é possível como? Não pelas minhas forças. Só Deus que pode me dar essa força. E quando eu clamo a Deus pela força e eu permaneço nele, Ele vai me dando essa força e a tentação vem, porque o inimigo está aí para me tentar mesmo. Ele vai apresentar as tentações e aí Deus já começa a me purificar no pensamento, né? Tanto no pensamento libidinoso, e tem casos e casos. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa esses dias que diz assim: pastor, eu vi muita porcaria na minha vida, eu vi muita pornografia. Acredite que eu não consigo lembrar de nenhuma. Que lindo! Nenhuma. E já ouvi de um jovem uma vez que diz assim, 30 anos mais ou menos: pastor, ora por mim, porque eu já vi tanta coisa que não presta. E hoje, muitas vezes, quando eu estou dentro da igreja, aqueles pensamentos começam a vir na minha cabeça, me incomodam de adorar a Deus. Eu peço: Senhor, purifica os meus pensamentos, purifica, purifica. E eu não consigo. Então, o que será que está faltando ali? As pessoas dizem: mas eu oro, eu leio a Bíblia. Você fala com Deus, você conversa com Ele, você ouve Deus falando, direcionando você. Você pede todo dia para Deus o batismo do Espírito Santo. Você permanece com Deus durante o dia. Você ergue o seu altar perante Deus várias vezes durante o dia. Você para em algum momento, não interessa o seu trabalho, vai até o banheiro para você se ajoelhar em algum lugar para dizer: Deus, eu estou aqui erguendo o meu altar. O Senhor não esqueceu, o Senhor é o Senhor da minha vida. Lembra de manhã que eu falei para o Senhor é o Senhor da minha vida, toma conta da minha vida. Então, se você não está fazendo isso, você está longe ainda. Você pode estar lendo a Bíblia, pode ler ela toda, pode orar o dia inteiro, ou falar, ou rezar o dia inteiro, não vai adiantar. Que bênção nós ouvirmos essas palavras do pastor Fernando Iglesias. E sabe por quê? Principalmente por quê? Porque é alguma coisa que ele experimentou, né? Não é uma coisa de um teólogo que está reproduzindo uma fala pronta, que está reproduzindo um discurso pronto, vindo de outra pessoa, aprendido. Não, é aprendido na vida real, é no dia a dia, é na prática. Pastor, quem acompanha o seu ministério, quem acompanhou o seu ministério, inclusive como apresentador de programas de televisão, como orador do Está Escrito durante muitos anos, sendo também um dos cantores do Arautos do Rei, sendo um Arauto do Rei, você chegou um momento em que quem estava ali do outro lado dizia assim: ué, cadê o pastor Fernando? Ele agora é outro. Uhum. Você enfrentou uma luta tremenda com relação, por exemplo, ao apetite, que era uma coisa que te dominava. Foi esse processo, então, de aprender a estar com Jesus, a erguer um altar todos os dias, a aprender a esmurrar o seu corpo pela graça de Deus para ir alcançando vitória em Cristo, que te fez um homem capaz de dizer essas palavras com propriedade? Também. Aí veja, o que aconteceu comigo? Inicialmente, no primeiro ano, Deus tirou a vontade assim. E depois de um ano, ela voltou. Uau! Toda. De uma vez, toda ela. O desejo de comer aquela coisa tal. E eu tive que enfrentar a luta de um outro ângulo agora, né? Porque no primeiro ano, inclusive, eu não estava fazendo exercício físico ainda. Aí eu comecei a fazer exercício físico e comecei uma outra luta de um outro ângulo. E o que Deus quis mostrar para mim? Sabe, porque quando eu estava aqui no Está Escrito, como é que era o meu estilo de vida? Bom, eu tinha o meu tempo para preparar programas, para orar a hora que eu quisesse. Eu ia dormir às 8h30 da noite para acordar às 4 para orar, né? Essa era a minha vida. Às vezes acordava 2h30 e emendava com o outro dia todinho. E se eu quisesse, 7 horas da noite eu podia dormir. Quando eu estava pregando em algum lugar, eu pregava à noite. Se eu chegasse um pouco mais tarde, eu podia acordar um pouquinho mais tarde. No outro dia não tinha problema. E o meu tempo todo para estudar a Bíblia, para orar. Agora, depois, quando eu fui para ser pastor de igreja, agora há 3 anos, minha realidade ela se inverteu. Aí, o meu tempo já não é meu. Eu tenho 2.500 pessoas que têm acesso ao meu celular, eu tenho um monte de reuniões, eu tenho muitas coisas que concorrem para a minha agenda não acontecer como eu planejei, para acontecer um negócio totalmente diferente, né? E eu tenho um monte de gente me convidando para ir almoçar na casa delas, para ir jantar na casa delas. E inicialmente aquela coisa assim: olha, eu virei antissocial, então como coadunar as duas coisas? E aquele desejo voltando, Deus diz assim: bom, agora nós vamos te dar um testemunho significativo, porque você vai aprender a luta de um jeito diferente. Primeiro eu só tirei, agora eu vou te dar a arma para você enfrentar
o desejo. Ele vem e você vai aprender a fugir dele, você vai aprender a se desviar dele, você vai aprender a ganhar uma guerra, uma batalha a cada dia. Então, a fazer o seu exercício físico, ter disposição para isso. Eu comecei andando, depois correndo. Ultimamente a gente faz um pouquinho de academia para a musculatura da perna. Eu ando de bicicleta, já levei um tombaço também de bicicleta. Mas todas essas coisas que eram assim absurdas na minha vida, isso era impossível. Essa coisa do exercício, eu não consigo, eu odeio correr, eu odeio fazer exercício. Então, isso é uma constante na minha vida hoje. Mas é um enfrentamento de outro jeito. Por isso, outro dia, um jovem sentou na minha frente e contou todo o lado dele, de compulsão sexual e de derrotas constantes. E eu ouvi tudo e depois comecei a contar para ele sobre comida. E comecei a falar, e ele ficou olhando para a minha cara assim. Quando chegou no meio, eu disse assim, você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre comida, né? É porque essa é a minha batalha. Você acabou de me contar a sua, eu estou contando a minha. Aí eu disse, você me conheceu antes? Conheci. Você está olhando para mim agora? Então eu vou dizer para você sim, é possível. É possível. Era impossível, porque eu vivi anos assim. Agora, é possível. A luta é grande, a batalha é grande. A cada dia, Morris Venden, que é um teólogo, ele diz assim, a natureza carnal e a espiritual. Carnal, um leão. Espiritual, cachorrinho poodle. Todos os dias as duas acordam. E o poodle tem que derrotar o leão, porque a espiritual tem que derrotar o leão. Sabe o que você precisa fazer para que a natureza espiritual derrote o leão carnal? Você só tem que dizer assim, pega. E ele vai lá e abre um bocão assim, uau, e devora. Isso se chama comunhão. É estar em Cristo, é falar com Ele. É isso que a gente está conversando aqui. O dia em que você não disser pega, o leão devora o poodle. E no outro dia os dois estão lá de novo. Então, todo dia tem um leão para ser derrotado por um cachorrinho poodle. Porque se eu sou carnal, nascido na escravidão do pecado, a outra natureza é mais tênue. Eu tenho que dizer para ela, a iniciativa é minha, porque Deus já tomou a primeira iniciativa. Ela é minha. Então Deus me fez ver dos dois lados da história. Porque para mim era muito fácil, no começo, chegar no púlpito e dizer para as pessoas, é só você buscar Deus, é só você clamar a Deus, e Deus vai transformar você. E eu pensava, se ele está assim é porque ainda não buscou a Deus como devia. Né? Era o seu julgamento. Era o meu julgamento. Agora, eu disse, puxa, realmente tem uma guerra, é uma batalha. Mesmo eu tendo buscado a Deus, mesmo Deus tendo tirado, Ele me deixou de novo lutar contra isso, para eu respeitar a luta das pessoas. Então, o que eu estou falando não é sem respeito à sua luta, não é sem respeito a essa batalha, essa guerra que você enfrenta. É com muito respeito, sabendo que eu também estou aqui lutando. E que, assim, quem sabe a minha luta ela é mais aparente, né? Mas eu tenho outras lutas que não são tão aparentes, e você tem as suas, você as suas, todos nós temos as nossas lutas, né? Mas é só aprendendo que Deus é quem nos ajuda a vencer, só Ele. Amém, amém. Nós confiamos em Deus. Pastor Fernando, o senhor poderia orar por essas pessoas, por nós, mas principalmente por aqueles que estão hoje se sentindo vencidos, que estão se sentindo derrotados, que estão se sentindo desanimados de continuarem lutando e alimentando o poodlezinho e dizendo pega, e o leão tem devorado. E eu quero repetir as palavras do pastor Fernando. Você sabe que nós respeitamos a sua história. E não há condenação nenhuma diante do que você vive, porque nós temos as nossas lutas também. Mas nós temos a plena convicção de que o Senhor tem se revelado a nós e a você para nos dar vitória, porque chega de vida de escravidão. Pastor Fernando, pode orar? Querido Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos, filhas que estão nesse momento ligados aqui na Novo Tempo. O Senhor sabe também o desejo que eles têm, Pai, de vencer suas compulsões, esses monstros terríveis que os derrotam. Muitas vezes parecem atrativos, mas depois, Senhor, que nós somos derrotados, nos sentimos mal, nós sentimos-nos escravos. Não queremos nos sentir assim. Então, Pai, por favor, quando essas pessoas buscarem o Senhor de todo o coração, o Senhor diz que elas vão encontrá-lo. Ó Senhor, que elas o encontrem. Amém. Que elas sintam esse sabor e o poder vindo do seu Espírito
Amém. para que elas possam vencer as suas compulsões, tendências e tudo isso que as leva para baixo. Verdade, Toma-nos Jesus. todos nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Fernando. Foi um prazer. Foi uma bênção tê-lo aqui. Prazer. Deus abençoe você aí de casa. A gente se vê na semana que vem. Chame outros amigos, indique este programa para outras pessoas. Eu quero crer que hoje, mais uma vez, Deus alcançou um lugar especial aí na sua vida. Dê resposta a Ele. Diga sim, Senhor, eis-me aqui. Assume o controle da minha vida. E Deus te abençoe, amados. Até semana que vem. Nós vamos estar aqui esperando vocês. Até lá.